o nosso lema é: as pessoas são diferentes, mas elas são previsivelmente diferentes. Ou seja, se a gente conhecer um pouco sobre a personalidade das pessoas, nós conseguimos prever como são as ações e reações das pessoas baseados no estilo de personalidade que ela tem. Eu sou especialista em desenvolvimento humano e liderança, sou mentor, master coach, empreendedor, consultor de empresas, especialista em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, sou master em PNL, terapia clínica ericksoniana, e master consultora em análise comportamental, que é o assunto que a gente está falando hoje. O meu lema é inspirar confiança, é você se conhecer, confiar na sua capacidade, naquilo que você tem, e te empoderar para você gerar uma transformação em si mesmo e na vida de outras pessoas. O que é o DISC? Rapidamente. DISC é a ferramenta de análise comportamental mais usada no mundo atualmente. Através do DISC, você pode se conhecer, identificar seus pontos fortes e limitações, seus medos primários, suas aptidões naturais, como você é, como age e reage diante das situações, como as pessoas te veem e quais áreas a melhorar. Diz que é um instrumento universalmente aceito e altamente validado por governos, empresas, organizações e instituições para medir tendências comportamentais das pessoas. O DISC pode nos revelar como somos motivados, o tipo de ambiente que preferimos, nossas estratégias para completar tarefas, como comunicamos com os outros, como reagimos a situações de estresse, como influenciamos os outros e como os outros nos influenciam. Nós falamos sobre isso mais detalhadamente na webclass, na primeira webclass, na webclass 1. Então, se você não assistiu a 1, depois dessa aula, pode acessar o meu canal no YouTube, g.gomescoach, g.gomescoach no YouTube, e lá você pode assistir. Ou nós vamos tentar te enviar por e-mail também, tanto esta aula como a que a gente já teve, a 1, para você se inteirar desse fundamento do DISC. Vamos lá. 3 fatores que contribuem para os estilos de personalidade. A hereditariedade, a gente já falou sobre isso também na webclass 1. Um pouco daquilo que nós somos, nós herdamos dos nossos pais, avós. Alguns afirmam que vão até a 4ª geração que nos antecederam. Os exemplos, né, aquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia, com a nossa família, na escola, com as pessoas com quem a gente convive, até aos 12 anos de idade, e as nossas experiências pessoais depois dos 8 anos até o restante da vida. Isso vai contribuindo para o nosso estilo de personalidade. Ou seja, com isso a gente percebe, a gente entende que nós podemos ajustar, adaptar a nossa personalidade baseado nas experiências que nós temos na vida. Até os 12 anos, principalmente pela hereditariedade e pelos exemplos que a gente tem na vida. Há 4 tipos de personalidades comportamentais. Todas as pessoas, preste atenção nisso, que alguém fez essa pergunta na webclass passada. Todas as pessoas são uma combinação destes 4, ok? Uma combinação dos 4. Todos nós, todos os seres humanos, têm uma combinação dos 4. Mas sempre existe 1 ou 2 que são predominantes. Que estão, às vezes vão até mais do que 2 acima da linha. Mas 1, ou às vezes tem gente que empata dois tipos, 2 perfis, que são predominantes. Mas, no geral, 1 é predominante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles de forma mais detalhada hoje. Então, não saia daí, que você vai poder se identificar de forma mais fácil. E vai poder também começar a identificar as pessoas ao seu redor através da descrição que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, ok? Vamos lá. O modelo comportamental. Como identificar os estilos? O D, por exemplo,
de dominância, ele é mais executor. E ele está aqui acima da linha, ele é aquela pessoa que age com mais rapidez. Tudo para ele é rápido, ele já está atrasado, ele tem muita ação e atitude naquilo que ele faz. O I é aquele mais conversador, mais falante, aquele que gosta de se comunicar, que está sempre junto com pessoas. Ele também é uma pessoa mais rápida nas suas atitudes, ele age de forma mais rápida. Abaixo da linha estão aqueles que são mais lentos. E eu repito o que eu falei na última aula. Não há melhores e piores. Nós nos completamos. Eu sou uma pessoa D, a minha esposa é uma pessoa S. Os estilos predominantes. O meu é D e o dela é S. Ou seja, ela é mais lenta, eu mais rápido. Um completa o outro. Quando eu estou indo muito rápido, eu posso não perceber coisas e cometer erros. Ser propenso a cometer mais erros. Aí ela, como é mais lenta, no termo bom do lento, não tem nada pejorativo em ser lento, ela me segura, ela consegue perceber as coisas com maior facilidade. Então, as diferenças não são defeitos. As diferenças nos completam, são qualidades. Um casal que é diferente é ótimo. No início, há um conflitozinho para se adaptar, porque a gente sempre quer ou espera que a outra pessoa seja igual a gente. Mas ser igual não é sempre muito bom. No início, parece que eles se atraem no início. Mas depois, não. Porque a gente espera que o outro seja igual a gente, mas se formos diferentes, nós completamos um ao outro. A gente tem perspectivas diferentes. A gente tem como olhar as situações de formas diferentes. E assim, nós completamos um ao outro e conseguimos alcançar maiores e melhores objetivos. Estão entendendo? Então, a pessoa que está na linha de baixo aqui como lento, isso não quer dizer que a pessoa seja menos boa do que as que estão acima, que são rápidas. De forma nenhuma. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós temos pontos fortes e pontos limitantes, limitações. Então, embaixo está o S, que ele é mais social, ele quer estar mais com pessoas e cuidar das pessoas. Ele é aquela pessoa mais cuidadosa, que está sempre dando atenção às pessoas. E o analista, que também está abaixo da linha, que é aquela pessoa mais metódica, que quer saber dos fatos, conhecer os fatos, entender as coisas como elas são. Lado direito são aqueles focados em relacionamento, que é o amarelo e o verde, o falante e o social, que é o I e o S. Lado esquerdo, focado em tarefas, o D, que é o executor, e o C, que é o analista, ok? Entenderam essa parte? Vamos para frente? Vamos lá. Vamos para você começar a aprender a identificar. No elevador, por exemplo, né? Quase todos nós, de uma forma ou de outra, um dia ou outro, usamos um elevador em algum prédio para subir ou descer para algum lugar. O D é aquela pessoa que chega no elevador, tá vendo ali a imagenzinha do D? Ele já chega olhando no relógio, porque ele está sempre atrasado, então ele acha que o elevador está atrasado, ele fica apertando o botão, acreditando que quanto mais ele apertar o botão, vai fazer o elevador vir mais rápido. Esse é o D, você identifica ele logo. Ele está sempre inquieto, querendo adiantar as coisas, achando que sempre está atrasado. O I, está aí esse senhor, de bigodinho branco, de óculos, representando o I, ele é aquele conversador, ele já chega no elevador conversando com todo mundo, aí como é que você tá, o seu nome, já começa a fazer amizade com as pessoas, conversar com as pessoas. O S é aquele que normalmente fica à porta do elevador se alguém está se aproximando e quer entrar, então ele quer colocar todo mundo para dentro, cuidar de todo mundo, ajustar todo mundo. Muitas vezes ele deixa de ir no elevador, porque já encheu o elevador, e fica esperando o próximo, ou vai pelas escadas, para deixar alguém entrar. É aquela pessoa bem social, que quer sempre servir aos demais. Esse é o S. O C, de conformista,
está representado aí por essa senhora de rosa, é aquele que sempre está olhando tudo, analisando tudo, está contando as pessoas, calculando o peso de cada pessoa para ver se o elevador comporta esse peso. Quando entra no elevador, a primeira coisa que ela faz é olhar a ficha de manutenção do elevador para ver se está tudo em dia, se a inspeção foi feita. Ela quer ter certeza que tudo está correto. Então nós temos aí no elevador o D, o I, o S e o C. D, novamente, para dominância, I para influência, S para, seria stability em inglês, mas é em português estabilidade, e C para conformidade. Conseguiu se identificar? Conhece alguém assim? Conseguiu ver alguém que é um D, um I, um S ou um C? Tá vendo como começa a se tornar mais fácil identificar as personalidades? Vamos avançar. Aqui nós temos os 4 tipos. A parte de cima são aqueles mais ativos, eu repito, não existe melhores e piores. Todos juntos se completam. Deus, eu creio em Deus, e Deus fez tudo perfeito. O lado de cima são os ativos, o D. Deus permitiu que no mundo só tivesse 3%, porque eles são dominantes, diretos, decisivos. Se tivesse mais do que 3% no mundo, o mundo viveria em guerra. Imagine, todo mundo, né, dominante, controlador, um querendo dominar, controlar o outro. O mundo viveria em guerra. Mas Deus, na sua plena sabedoria, deixou que só 3% desse tipo fizesse parte da humanidade. O I, de influência, 11% também está acima, são os mais ativos. Eles são conversadores, interativos, interessados em pessoas, estão sempre querendo festa, eventos, coisas para estar junto com pessoas para se comunicar. 11%. Imagine se o mundo tivesse mais de 11%. A gente só ia viver fazendo festa, né? Viver em carnaval, não é isso? Então, graças a Deus que o mundo só tem 11% de I. O S, na linha de baixo dos mais passivos, são aqueles mais estabilizados, mais estáveis, mais seguros. 69% da população. Graças a Deus que temos 69%. Ou seja, o mundo não está em guerra graças aos 69% da população que são S. Porque eles se preocupam mais uns com os outros, conversam mais, querem evitar conflitos, são mais passivos. E o C, quantos por cento? Não precisava nem estar aqui o número, porque os Cs já teriam feito, já fizeram os cálculos aqui e já sabia que eram 17% da população. Que são aqueles mais corretos, controlados, correto no modo de ser, não é que os outros não sejam corretos. Correto no modo de ser, faz tudo correto, ele quer saber... quer ter fatos por trás de tudo que ele faz, ele é controlado, ele é cumpridor dos seus deveres. Esse é o C, 17% da população. Os de cima, D e I, são os mais ativos. Os de baixo, S e C, são mais passivos. Lado direito, I e S, são aqueles voltados mais para pessoas. Pessoas é o que mais importa, eles param qualquer coisa para dar atenção às pessoas. Do lado esquerdo, o D e o C são mais voltados para tarefas. O que mais importa para eles é cumprir a tarefa que eles têm a desempenhar, o papel que eles têm a desempenhar, aquilo que eles estão fazendo no momento. Esses são os Ds e os Cs, ok? No conjunto, numa empresa, por exemplo, uma empresa precisa de todos eles. Uma família que tem todos eles também é ótimo. Se é uma família de 4, isso é ótimo, é perfeito, porque um completa o outro, não se ajuda. O mundo é assim. O mundo é bom de se viver porque nós temos os 4 tipos de personalidades. Vamos lá. Características dos estilos. Vamos ver algumas características. D de dominância, eles são motivados por desafios. I de influência são motivados por relacionamentos. S de estabilidade, né? Stability, são motivados por consistência. Tudo que eles fazem é com consistência. São estáveis, organizados, são voltados para o social, para cuidar das pessoas. O C é conformidade, aquele mais consciente, aquele que está voltado aos fatos.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o D. A característica do alto D. Como eu disse, todos nós temos um pouco dos 4. D, I, S, C. Mas nós sempre temos uma, ou algumas raras vezes, 2, que são as características mais altas da nossa personalidade das 4. Aqueles que têm a característica mais alta, como o D, por exemplo, eles são ativos, são positivos, adaptam-se bem em um ambiente antagônico, eles não se importam com antagonismos, com pessoas que os desafiam, que são contra, eles se adaptam bem a isso, eles têm um ego alto, o que eles buscam é autoridade, querem ter sempre autoridade, são impacientes, tudo é para ontem, eles estão sempre atrasados, ou aparentemente atrasados, ou as coisas e as outras pessoas estão sempre aparentemente atrasadas. O maior medo deles, porque cada característica, cada estilo de personalidade tem um medo primário. Então, o maior medo do D é de alguém tirar vantagem dele. Por isso, ele sempre quer estar no controle. Ele sempre quer ter autoridade, porque ele não quer que ninguém tire vantagem dele. Então, na realidade, nós agimos instintivamente baseado nos nossos medos primários. A gente é assim porque a gente quer evitar esse problema. A gente tem medo que esse problema nos ocorra. No caso do D, alguém tirar vantagem dele. Deseja mudança, quer sempre algo novo, desafios novos, faz várias coisas ao mesmo tempo, ele não tem problema em ter multitarefas. A resposta dele é sempre direta a confrontos, ele confronta as situações, ele encara as situações, ele quer resolver as situações. D, mede como a pessoa resolve problemas e responde aos desafios. Para cima da linha, ele é ativo e agressivo no modo de ser. Não é agressivo de agredir fisicamente, mas no modo de ser, de falar. Ele fala alto, firme, parece que ele está sempre brigando e controlando as pessoas. Mas às vezes não é. Às vezes é só o jeito dele falar. Então precisa entender isso. O que é mais baixo nele? Contemplativo. Ele não é muito contemplativo. O mais alto é ativo e agressivo, e o mais baixo nele é a contemplação. É muito difícil para ele estar nesse nível contemplativo. Resposta às situações antagônicas. Ele é agressivo, ele reage agressivamente quando ele é desafiado antagonicamente. A emoção medida nele, nesse caso, é a raiva. Ele expressa essa emoção. Às vezes ele nem está com raiva, mas o jeito dele falar, o jeito dele agir, como ele convive com as pessoas, parece que ele sempre está com raiva. E nem sempre está. Eu estou falando porque eu sou D e eu sei disso, ok? Vamos lá. Características do estilo. Líderes por instinto, gerentes autocráticos, ótimos para crises, autoconfiantes, inovadores na obtenção de resultados, foco nas metas, específicos e diretos, superam obstáculos, oferecem direção e liderança, impulsionam o grupo à tomada de decisões, dispostos a expor seus pensamentos, geralmente são otimistas, sem medo de desafios, aceitam riscos, têm uma visão do macro, não se prendem ao micro, multitarefas, funcionam muito bem com cargas de trabalho pesadas, não tem problema com isso. Algumas pessoas que são o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um D altíssimo. Imagine se todos os presidentes do mundo fossem um Donald Trump. O mundo viveria em guerra. Graças a Deus que não são. Mas para os Estados Unidos, o Donald Trump, na minha humilde opinião, é um presidente ideal para o momento que o país está vivendo. Para o momento. Quem já assistiu na infância o filminho da Dora, a exploradora, Dora the Explorer. A Dora é uma D, porque ela sempre toma decisão. Vamos lá, vamos fazer, vamos agir. Ela é aquela que toma frente. A Oprah Winfrey também, o Dr. Philip também, o Dr. Phil, aliás, também é um D. Vamos lá. O animal que representa o D é o leão, entre os mais poderosos da família dos felinos. Ele tende a rugir, ou seja, falar alto, se expressar quando irritado ou anunciando a posse de seu território, anunciando a sua autoridade. É muito confortável em um ambiente agressivo, ele fica muito tranquilo,
Porque ele tem a autoconfiança muito elevada, ele não se amedronta facilmente com os desafios que surgem diante dele. Então, o D é representado pelo leão. Se você é um D, você é um leão. Objetivos dele: realizações únicas, novas oportunidades, controle da audiência, independência. Ele vai precisar gastar mais energia, alguns pontos limitantes dele, para mostrar paciência, porque ele não tem paciência, são pontos fracos. Demonstrar sensibilidade não quer dizer que ele não seja sensível, mas demonstrar essa sensibilidade é que às vezes é problemático. Aí outros tipos veem o D, podem ver o D como alguém insensível, alguém que não se importa com as pessoas, com os demais, mas muitas vezes não é a realidade. Demonstrar a sensibilidade é que é difícil para ele. Entrar nos detalhes, ele vai direto ao ponto, ao resultado, ao que ele quer alcançar. Ele não quer muito entrar nos detalhes. Permitir deliberação também. Ele precisa desenvolver mais isso, confiar nas pessoas, deliberar e dar autoridade às outras pessoas e confiar que as pessoas são diferentes e que elas farão as suas tarefas, desempenharão os seus papéis de forma excelente também, de acordo com a personalidade delas, que ele não é o único que consegue fazer tudo e do jeito que deve ser feito. Então, isso também é uma dificuldade que o D tem. Vamos lá, agora para o I de influência, o alto I. Vamos ver como ele é. Ele é ativo, ele é positivo, ele adapta-se bem em ambientes amigáveis. Tem um ambiente de amizade, de relacionamento, de conversa, de risos, de diversão, ele está em casa. Ele é emocional, muito emocional. Foco dele é em pessoas. O maior medo dele, o medo primário, é a rejeição, por isso que ele está sempre em volta de pessoas, conversando, contando piada, programando coisas, fazendo, botando as pessoas juntas, porque ele tem medo de ficar sozinho e tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. Ele é desorganizado, porque o foco dele não é tarefas, não é coisas, é pessoas. Pessoas é o que importa para eles. Sempre colocam as coisas deixam as coisas no lugar, tira o sapato, deixa onde está, tira a roupa, vai jogando pelos cantos. Conhece alguém assim? Essa pessoa pode ser um D. Pode ser um I, aliás. Tem um outro temperamento que também age um pouco assim. Mas o I, isso é muito mais forte no I, ser desorganizado. Ele é muito otimista, sempre acredita muito. São bons vendedores, o I. Eles são bem otimistas. E é encorajador, ele encoraja a equipe, encoraja o time, ele coloca todo mundo para cima, está sempre levantando a moral das pessoas. Vamos ver aqui algumas características dele. I, mede como a pessoa tenta influenciar e persuadir os outros. Ele é mais verbal e persuasivo, o negócio dele é conversar e persuadir as pessoas, por isso que ele é um bom vendedor. E o menos que ele tem é não verbal e reservado. Ele não é nem um pouco reservado e não é nem um pouco não verbal. Tudo dele é conversa, é verbalizar, é persuadir os demais. Resposta antagônica, em situações antagônicas. Ele é negociador. Ele, através da conversa, ele acredita que ele vai resolver o problema. O que é bom. Emoção medida nele, otimismo. É sempre muito otimista. Características do I. Comunicadores por instinto, são excelentes comunicadores. Gerentes participativos, motivam a equipe de uma forma fantástica, são espontâneos e agradáveis, respondem bem ao inesperado, são entusiasmados, expressam bem suas ideias, trabalham bem em equipe, bons palestrantes, opinativos, sempre têm uma opinião, são persuasivos, positivos, atingem metas através das pessoas, bom senso de humor, aceitam os outros muito bem, são ótimos para sessões de brainstorming. Alguns conhecidos, famosos, a Katy Perry, né, a cantora Katy Perry, o Chris Rock, que fez muitos filmes, tá aí o Chris Rock, e no filminho da Dora the Explorer, para quem já assistiu, né, a Dora, a exploradora, é o D, e o Butch é o I. Quando ela fala, vamos lá fazer isso, o Butch é o primeiro a pular e dizer, vamos, tamo junto, feliz da vida, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
é o I. Esse é o estilo do I, fácil de identificar. Quando você estiver no grupo, a pessoa que agir assim, como Butz, é um I. Claramente, ele tem esse tipo de personalidade. O animal que representa o I, o golfinho. Olha aí, gente. Entre os animais mais brincalhões e sociáveis da Terra, eles estão quase sempre em um agrupamento informal e tendem a ser bastante ativos e barulhentos. Estão sempre saltando, estão sempre nadando, fazendo brincadeiras e em grupo. Isso é essas são algumas características deste animal que representa o I. É mais frequentemente observado criando um ambiente divertido com os outros. Bem legal, né? Essa representação aí com este animal, o golfinho. Os objetivos: vitórias com celebração, ele tem que celebrar as vitórias. Amizade e felicidade é o objetivo dele, ele busca felicidade, amizade, relacionamento. Símbolos de status, de autoridade e prestígio, é muito forte para ele. E popularidade, está bem com todo mundo, ser o mais popular, ser aceito por todo mundo. Ele vai precisar gastar mais energia, alguns pontos, né, limitantes dele, para quê? Para cumprir compromisso. Ele não é controlado nisso, em cumprir os compromissos que tem, porque pessoas é sempre prioridade, então ele não consegue cumprir. Chega alguém, ele dá prioridade à pessoa, ele para tudo que está fazendo para dar atenção à pessoa. Conhece alguém assim onde você trabalha? Ou na sua casa, com a sua família? Tá aí, ó, dá para identificar. Pesquisar todos os fatos, eles não pesquisam, tomam decisões sem conhecer os fatos, e às vezes isso é prejudicial. Falar diretamente e com franqueza, eles não querem nunca magoar ninguém, entristecer ninguém, porque eles têm medo de rejeição. Então, eles sempre estão dando volta, agradando todo mundo. E manter o foco por longos períodos. Eles perdem o foco muito facilmente. Querem sempre estar fazendo uma coisa nova, nadando em novas águas, em águas diferentes. Ok? Vai lá, vai identificando. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a característica mais alta as características mais altas do S. Vamos ver aqui como é o S. Ele é mais passivo, adapta-se bem em ambientes favoráveis. Não fica muito à vontade em ambientes antagônicos, onde tem algum conflito, alguma dificuldade. Ele evita esses ambientes. Ele é fiel, ele é gentil, trabalha muito bem em equipe, porque a prioridade dele também é pessoas. Ele é uma pessoa de substância, uma pessoa que é consistente naquilo que faz, ele é estável no que faz. O maior medo dele, medo primário do S, é perder a estabilidade. Então, ele não quer entrar em nenhuma situação onde a estabilidade dele vai ser colocada em risco. Por isso que é muito difícil o S tomar decisões rápidas. Você quer programar algo com S? Fazer algo com S? Programe antes, prepare ele antes. O S não é aquele que você chama, ei, vamos fazer isso aqui agora, e ele vai fazendo. Ele, não, mas eu não me planejei, é um desastre para ele. Eu não me programei, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Ele, sabe, ele se desespera. Por quê? Porque o maior medo dele é perder a estabilidade. Ele não quer sair desse nível de estabilidade. Ele é muito confiável, mas é possessivo. Por que ele é possessivo? Porque ele é possessivo às situações. Ele não quer mudar as amizades, não quer mudar as circunstâncias, não quer mudar de lugar. Então, ele é possessivo com tudo isso. Ele resiste a mudanças e é devagar para adaptar-se. Não quer dizer que ele não se adapta, mas ele é devagar, demora um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de paciência com o S, ok? Conhece alguém assim? Você é assim? Já está se identificando ou identificando alguém? Vamos lá. Características altas do S. S mede a velocidade em que uma pessoa assume atividades em responsabilidade. O S sempre vai demorar um pouquinho para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, para assinar um contrato, para aceitar uma proposta, para decidir fazer algo novo. Ele sempre vai esperar um pouco. É o que eu disse anteriormente. Isso é ruim? Claro que não. Então imagina um S com um D. É uma ótima combinação. Eu com a minha esposa, eu sou D, ela é S. Ótimo, um ajuda o outro. Na hora que é para ir mais rápido, eu empurro ela. Na hora que é para que eu tô indo muito rápido, ela me segura.
Ponto mais alto do S, resistente a mudanças. Ele é lento ao tomar uma atitude. Ele quer ter segurança que aquilo é correto e que ele não vai se prejudicar ou não vai prejudicar outras pessoas. O mais fraco dele, flexibilidade. Ele não é flexível, tem que ser daquela maneira, daquele jeito. Não aceita coisas de última hora, situações de última hora. Então ele precisa trabalhar isso. Porque o mundo não gira ao nosso redor. Esse é que é o segredo, gente. Eu preciso me conhecer para eu saber como eu sou, quais são as minhas limitações, mas eu preciso saber também como são as outras pessoas e quais são as limitações dela. Aí eu cedo nas minhas limitações para que o relacionamento seja bom com outra pessoa. Então, se você é menos flexível, trabalhe um pouco para ser mais flexível. Se você é muito lento e está trabalhando com alguém que é mais rápido, seja um pouco mais ativo nesse aspecto e ajude, entendeu? E assim a gente vai se completando, se torna um mundo maravilhoso quando a gente se ajuda mutuamente, se respeita, respeita as diferenças e entendemos que as diferenças são, eu repito, qualidade e não defeito. Resposta numa situação antagônica, ele se torna totalmente passivo. Ele não vai confrontar, não quer confrontar. Então precisa trabalhar isso também. Emoção medida, expressão emocional. Vamos lá. Algumas características dele. Relacionar por instinto, relacionais, aliás, por instinto, gerentes participativos, fazem os outros se sentirem pertencentes, quer envolver todo mundo. O caso lá do elevador, né? Ele segura a porta para os outros entrarem, fazem os outros se sentirem pertencentes, acabei de falar, mostram sinceridade, veem jeito mais fáceis de fazer as coisas, focados em pessoas e intuitivos, cheios de senso comum, vestem a camisa do time, leais e confiáveis, se identificam fortemente com a equipe, esforçam-se para construir relacionamentos, oferecem estabilidade, você se sente seguro com eles por perto, são realistas e práticos, tranquilos, oferecem habilidades especializadas, são ótimos naquilo que se propõe a fazer, sempre superam a expectativa, demonstram paciência com os outros. Vamos ver algumas personalidades que se identificam. Will Smith, grande ator Will Smith, é um S. E os demais aí, adora, no filminho, no desenho, adora a exploradora, adora The Explorer. Tá aí o backpack, a mochila. Ele é o S. Por que ele é o S? Porque ele tem tudo dentro dele. Tudo que a Dora vai precisar na jornada, na viagem, onde ela procura? No backpack, na mochila. Porque a mochila sempre está preparada para a viagem. Ela se prepara antes. É o caso da minha esposa. Nós vamos fazer uma viagem, ou vamos para uma praia, ou qualquer coisa. Ela sempre prepara tudo na noite anterior. Se organiza, prepara a bolsa, o que vai levar, as comidinhas, bebidas, água nunca falta, porque ela está sempre se preparando. Assim é o backpack, a mochila. O S é assim, ok? Vamos lá, está se identificando ou identificando alguém? Então vamos continuar. O animal que representa o S é o Golden Retriever, esse cachorro fantástico, esse cão fantástico, entre os animais mais leais e estáveis. Tende a ser amigável e é muito confiável. Pode ser muito protetor em algumas situações dos membros da família, protege. Fica mais confortável em um ambiente seguro e estável. Esse é o animal fantástico que representa você, que é o S, ou alguém que você conheça que seja S. Você está percebendo que você já está conseguindo identificar a si mesmo e as outras pessoas? Estão percebendo isso? Responda aí para mim no bate-papo. Responde aí se você já está conseguindo se identificar. Diz aí sim para mim, se você está conseguindo. Porque o meu objetivo nessa webclass de hoje é você se identificar e conseguir identificar as demais pessoas. Através desses 4 tipos de personalidade. D, I, S, C, que é o DISC. Os objetivos do S: realizações pessoais, aceitação do grupo, poder através de papéis formais e posições de autoridade, manutenção do status quo e do ambiente controlado, né? É difícil
ele não quer muita mudança, quer estabilidade. E algumas limitações, onde ele precisa gastar mais energia para adaptar-se rapidamente a mudanças ou a expectativas pouco claras, ou seja, se esforce para isso. Porque às vezes você está convivendo com alguém que é assim, então é bom você se esforçar. Não é você descobrir quem você é e permanecer assim. Se esforce para melhorar as suas limitações, para você ser um pouco mais dos outros e fazer parte dos outros. Isso é bom, é ótimo. Multitarefa é uma coisa que você tem que se esforçar, não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes é necessário estar no telefone e estar fazendo algo no computador. Às vezes é preciso. Então, não tem jeito, a gente tem que desenvolver. Marketing pessoal, né? Cuidar de si mesmo e se apresentar bem, ter essa autoestima e se apresentar bem às pessoas. Confrontar os outros, nunca quer confronto, é sempre passivo. E em algumas situações é necessário confrontar, com amor, não é confrontar para brigar, para criar um conflito, não, mas com amor, para resolver o problema, é necessário confrontar. Vamos lá, para o C agora, o nosso último tipo de personalidade. Vamos entender um pouquinho sobre esse tipo de personalidade fantástico que Deus dotou uma parte da humanidade. 17% das pessoas são C. Ele é cauteloso nas respostas, muito cauteloso, e tenta reduzir fatores antagônicos. Não quer conflitos, dificuldades. Ele evita o máximo possível. E ele evita também ambientes desfavoráveis. Ele é altamente perfeccionista, tudo que ele faz, ele demora, ele é lento, mas é perfeito, e ele se cobra muito, porque ele quer que tudo seja perfeito. Ele é sensível, pode se entristecer, se magoar muito facilmente, então tem que ser muito cauteloso e cuidadoso na comunicação com uma pessoa C, porque a gente pode ofender o C muito facilmente. O maior medo dele é de ser criticado. Por isso que ele é perfeccionista. Por isso que ele faz tudo de forma correta, analisa tudo, analisa os fatos, porque ele não quer errar. Porque o erro pode gerar crítica. E esse é o medo primário dele, é a crítica. Como eu disse anteriormente, nós agimos e reagimos baseados em medos primários que nós temos. Então é por isso que a gente é como é e faz as coisas da maneira como a gente faz, por causa deste medo primário que há em nós. E a gente quer evitar que esse medo se torne uma realidade, que isso aconteça com a gente. O C quer evitar que alguém o critique. Então ele faz tudo de forma perfeita. E a crítica ofende ele gravemente. É muito preciso em tudo que faz sempre muitas perguntas, porque ele quer entender tudo, ele quer saber dos fatos. Tipo, você vai vender algo para um C, você que é vendedor, você tem que ser muito cauteloso. Com um I, se você é vendedor, ele vai querer conversar, vai conversar sobre você, sua família, a família dele, vai conversar sobre um monte de coisas. Você não precisa dar muitos fatos para eles. Tem que ser um ambiente agradável e favorável para ele. Mas com o C, não. Você vai vender um carro para o C, ele quer saber como que funciona o motor, as peças, quanto ele faz de combustível, o tipo de pintura que foi usado, se vai proteger realmente, ele quer ler o manual, quer saber os detalhes, e você tem que ser paciente com ele. Se você for muito agressivo e querer já fechar a venda, ele vai embora, você perde ele, você ofende ele, ok? Porque ele sempre vai fazer muitas perguntas e você tem que ser paciente para responder essas perguntas. Eu tenho uma classe especial só para vendedores sobre isso, para você aprender como lidar com seus clientes, com os consumidores e identificar como cada um deles são, a característica de cada personalidade para você saber como você se aproximar. A 1, você tem que ser direto. Ao D, por exemplo. Ao I, você tem que conversar sobre situações, sobre pessoas. O S, você tem que estar tranquilo, não pode forçar muitas coisas, tem que dar a segurança que ele precisa. C, você tem que dar fatos, mostrar as coisas como elas são, e assim por diante, porque ele requer muitos detalhes. Se identificou? Você é um C? Ou você conhece algum C? Vamos lá. Mais características. O C
mede como as pessoas respondem às regras e regulamentos estabelecidos por outros. O alto dele, o ponto mais alto dele, ele é cumpridor de regras. Ele vai cumprir tudo que está no manual. Ele não vai fugir. E uma fraqueza dele é ser independente. Ele não consegue ser independente. Ele depende dos outros para fazer junto. Então, essa é uma fraqueza. Resposta antagônica: passividade. Teve um problema, uma situação, ele não vai agir e partir para a briga. Ele vai se tornar passivo, vai parar. Emoção medida nele, o medo. Ok? Algumas características do estilo C, vamos correr um pouquinho aqui. Organizadores por instinto, gerentes do tipo faça você mesmo. Ele não quer fazer para ninguém, você, cada um faz o seu e faça bem feito. Buscam um ambiente lógico e consistente, controlam os detalhes corretos, avaliam o progresso da equipe, fazem perguntas importantes, focam em tarefas, conservadores, enfatizam qualidade, pensam logicamente, compartilham riscos e responsabilidades, trabalham de forma sistemática, buscam consenso, são diplomáticos e analisam os obstáculos. Então, tipo, alguém que está procurando uma carreira, eu vou estudar para algo, você saber a sua personalidade antes de você decidir qual curso fazer, qual faculdade fazer, qual universidade, você vai te ajudar muito. Porque as profissões, as carreiras, têm que estar ligadas à nossa personalidade. Porque senão se torna um peso, se torna uma coisa difícil, desgastante, porque não é natural da sua personalidade. Então é importante saber o seu tipo de personalidade, ou se você é um empresário, saber o tipo da personalidade dos seus funcionários, para saber se eles estão na área correspondente à personalidade deles. Às vezes você tem alguém na sua equipe que não está alcançando a performance que você espera, porque a pessoa tem uma personalidade que não se encaixa naquela área. Uma pessoa para mexer com documentos, com contabilidade, com números, ele não pode ser um I. Ele não vai conseguir, não vai ter a melhor performance dele. O ideal seria o quê? Ser um C. Porque o C é mais detalhista. As áreas que não pode ter erro, que exige detalhes, precisa de um C. Quem são os artistas aí, as pessoas famosas que são C? O Russell Crowe, do filme Gladiador, né, o Gladiator, é um destes. Na Dora the Explorer, né, exploradora, quem é o C? É o mapa. Quando que ela usa o mapa? Quando ela precisa saber exatamente onde ir, é a direção, são os detalhes, são os fatos, então é o mapa. Ele grita logo, I'm the map, I'm the map, I'm the map. Eu sou o mapa, eu sou o mapa, eu sou o mapa. Então, ele é que tem os fatos. Então, a gente precisa de Cs na nossa vida, ok? Entenderam essa parte aí? Vamos avançar, então. Qual o animal que representa o C? É o castor. Entre os animais mais inteligentes de todos os mamíferos em eficiência e habilidades técnicas na organização de seu domínio, é o castor. Instintivamente, um castor é adotado para resolver os problemas técnicos mais difíceis na construção e estruturação de coisas. Fica mais confortável trabalhando sozinho ou em grupos pequenos. Bacana, né? Esse é o castor. Os objetivos dele: realizações individuais, exatidão, estabilidade, realizações previsíveis e crescimento pessoal. Ele precisará gastar mais energia nas limitações dele, que são liberar e delegar tarefas, comprometer-se para o bem da equipe, porque ele trabalha de forma independente, participar de eventos sociais e celebrações. Ele não gosta muito, não é o forte dele. E tomar decisões rápidas. Ele é bem lento para tomar decisões. Então, são áreas que os Cs precisam cuidar e trabalhar e melhorar. Ok? O segredo para entender as pessoas. Vamos ver aqui, a gente está caminhando para o final. Eu não quero que passe de, sei lá, 50, 55 minutos aí, no máximo, mais uns 5 a 10 minutos a gente está acabando. O segredo para entender as pessoas. Os maiores medos das pessoas para você relembrar. O D, ser passado para trás, alguém tirar vantagem dele. O I, é o medo da rejeição. O S, o medo de perder estabilidade. E o C, o medo de criticismo, de ser criticado. Então, as pessoas vão reagir instintivamente aos seus medos, elas reagem a isso.
É difícil de controlar, ok? Como aí na imagenzinha, a menina com medo do sapo. Ela reage instintivamente, corre, pula, grita. É instintivo isso. É difícil de se controlar o medo. Então é isso que acontece conosco também nessas situações. Vamos ver aqui dentro de um carro. Vamos ver como que os 4 tipos de personalidade, os 4 estilos agem no carro. Você vai identificar aqui, aprender a identificar as pessoas. Vamos ver aqui. O D, quer dizer, os que sentam à frente, nas 2 primeiras poltronas, são aqueles ativos, os mais rápidos. Então, quem são eles? Atrás, aqueles que são mais devagar, mais passivos. Do lado esquerdo, aqueles que são voltados para tarefas. E do lado direito, os mais voltados para pessoas. Olha lá como eles sentam. O D assume o volante. O I senta do lado direito do motorista, porque ele quer ir ali conversando com as pessoas, né, dando adeuzinho para que eles estão passando na calçada. O D está no controle, voltado aí para o lado esquerdo, que é o lado das tarefas. O S está do lado direito, é aquele que tem o biscoitinho para dar para o motorista, que vai ali conversando, que vai fazendo uma massagenzinha no I, que está sentado na frente. Ele está ali sentado atrás do lado direito. E o C é aquele que está dirigindo mais atrás. Ele está ali meio que controlando as coisas, tendo certeza que tudo está indo de forma correta, que não está saindo da linha, que está se obedecendo à lei. Percebeu isso? Isso aí são os 4 dentro do carro. Os da frente, ativos e rápidos. Os de trás, mais lentos e passivos. Os que sentam do lado direito do carro são orientados para pessoas, os que sentam do lado esquerdo do carro, orientados para tarefas. Então, quando entrar 4 pessoas no carro, vê onde eles buscam sentar. E se for 2Ds? Eles vão meio que tentar aí ficar no volante. No último caso, vão sentar os 2 na frente. Se for os 2I, vão tentar ali. E assim por diante. Vocês vão conseguir identificar as pessoas quando entrarem no carro. Ok? Estilos de liderança das personalidades, dos tipos de personalidade. O D é focado mais em tarefas, e ele é bem direto na sua liderança. O I é motivacional, está sempre motivando os demais. O S é participativo, está sempre junto, fazendo junto. O C, ele é voltado para regras e regulamentos. Não quer dizer que você, sendo um desses tipos, que você tem que agir somente assim. Eu já disse anteriormente. Você deve se adaptar e pegar a qualidade dos outros e adaptar a você para que você se torne um líder melhor. Então, você, como D, sendo direto, você pode também ter um pouco do S e ser mais participativo. Além de mandar fazer, você ir e fazer junto. Você pode também obedecer e seguir regras e regulamentos. Você pode também ser um motivador dos demais. E assim vai, um pegando um pouco do outro e se adaptando e melhorando. Porque se somos os 4 e vivemos mais dos 4, o lado positivo dos 4, nós somos uma pessoa cada vez melhor. Responde positivamente ao quê? A desafios, a pressão. O I responde a louvor, a reconhecimento. O S, a apreciação sincera, não é só elogio vazio, tem que ser apreciação sincera. O C, a fatos, qualidade e informação. Melhor maneira de conquistá-los. Diga que é impossível para o D. Ele vai adorar. Ele vai te provar que é possível. O I, encorajamento. Encoraje ele. Fale de como ele é bom, de como ele é especial. O S, não pressione ele. Atraia. Vai junto, faz junto, esteja junto, sem pressionar. E o C, mencione os detalhes. Vai falar com o C, fale sobre detalhes, sobre fatos. Não vá direto ao ponto, porque senão ele se perde no caminho. Ok? As pessoas, então, são o quê? São diferentes. Ótimo que são diferentes. Mas, conhecendo os tipos de personalidades, conhecendo o DISC, esse sistema fantástico, as pessoas se tornam previsivelmente diferentes. Dá para prever como nós vamos agir e reagir e como as pessoas
vão agir e reagir diante de uma comunicação conosco, num relacionamento, numa negociação, numa venda, enfim, no nosso dia a dia com as pessoas, a gente vai conseguir entender aos outros e vamos valorizar as diferenças uns dos outros e vivemos em harmonia e fazemos do mundo um mundo melhor. Vamos lá, olha aqui para esse quadro. Eu vou contar até 10 e você vai tentar identificar aí os números de 1 até o número que você conseguir alcançar. Vamos lá, eu vou contar de 1 a 10, vou te dar 10 segundos para isso. Tenta identificar aí onde estão os números de 1 a 10. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Até que número você alcançou? Escreve aí para mim. Coloca aí no bate-papo. Coloca aí no chat. Até que número você foi? Conseguiu encontrar ali naquele emaranhado. Ok, vamos lá, vamos ver. Agora, olha lá onde eles estão. O 1, o 2, o 3 e o 4. Agora tente, então, achá-los baseado neste padrão. Olha o padrão, eles seguem esse padrão. Tá? O 1 tá ali, o 2 ali, o 3 ali, o 4. Aí vai seguindo esse padrão na sequência de números. Vamos lá, eu vou voltar. Tente achar. Vamos ver até onde você vai agora. Eu vou contar até 10. Vamos lá. Pronto. Foi até onde? Viu que você saber o padrão ajuda? Antes, sem o padrão, você foi até 7, 8, 10. Alguém foi até 12. Mas é mais difícil, né? Mas sabendo o padrão, onde está a sequência do 1, 2, 3, 4, sabendo que segue esse padrão, se torna muito mais fácil. Aí vai até 15, até 18. Então, saber o padrão, conhecer a personalidade de você, a sua própria personalidade e a personalidade das outras pessoas, nos ajuda muito na vida, no nosso dia a dia. Nos ajuda a evitar conflitos, problemas. E nos ajuda a resolver também os problemas. Então, agora que você já deu uma olhadinha no espelho da sua personalidade, e se conhece um pouco mais, conhece um pouco sobre o seu perfil, imagine como será se você conseguir se relacionar com os outros perfis. Se você conseguir identificar os outros e se relacionar, evitar conflitos, vai melhorar muito a sua vida. Vai te ajudar muito. Você agora se conhece, conhece um pouco dos outros. Agora a gente precisa encurtar isso aqui e te ajudar nos seus relacionamentos, no dia a dia, no trabalho, em casa, na igreja, na associação, no clube, enfim, no dia a dia, com as suas amizades. Vai te ajudar muito.